Queridos, esta noite eu gostaria de... não vai dar tempo, porque é um sermão de 9 pontos e normalmente em 3 pontos eu já gasto 1 hora, né? Mas eu vou fazer um resumo hoje à noite sobre algo que começou lá no céu e até hoje não parou. Vou falar um pouco a respeito do orgulho. Quem aqui nunca teve problema com orgulho? Levanta ou não levanta a mão. Quem nunca teve problema, fica com a mão abaixada. Por que, irmãos? Todos nós temos problema. Porque orgulho. Ele é que fez os céus expulsar Satanás de lá. E quando Deus fez o homem, dando a ele liberdade de fazer escolhas, o mal que já tinha sido expulso do céu chegou à terra. Achou o coração do homem e, infelizmente, mesmo depois de salvo, mesmo depois de uma caminhada com Deus, o orgulho, existe aquilo, não sei se tem, poderíamos chamar de santo, mas diz, não pastor, mas tem o chamado orgulho santo. Eu acho que poderia definir este orgulho santo como aquela... Opa, obrigado, irmã. Aquela atitude que nós poderíamos dizer um sentimento de algo bem feito e que dá a você uma satisfação de ter chegado aonde Deus o colocou e você sentir que valeu a pena o seu esforço, valeu a pena a sua busca, valeu a pena a sua entrega, e você sente que algo foi bem feito e há um sentimento de contentamento. Poderia até chamar isso aí de um orgulho santo, não é verdade? Se é que podemos dizer que tem orgulho santo, mas essa satisfação de uma realização, essa satisfação dos meninos que apresentaram aqui este louvor, desta irmã que não está aqui agora, saiu por causa do bebê, apresentou um louvor a Deus e sente que a voz não desafinou, não é, Jonas? Que o instrumento tocou na nota certa, que as notas foram bem colocadas, a voz afinou. O dia que o coral canta, né, maestro? E o maestro sente, valeu a pena o esforço de cada um em chegar para ensaiar, de entregar-se, valeu a pena aquele sentimento de algo que Deus gostou. Fizemos bem feito. Concorda? Isso que eu poderia dizer se posso chamar isso de orgulho, e de um orgulho santo. Mas o orgulho, queridos, que Deus abomina. Por exemplo, se eu vou ao livro de Provérbios, capítulo número 8, ali no versículo número 13, eu encontro assim a palavra de Deus dizendo: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, que seria o orgulho, né? A arrogância, o mau caminho e a boca perversa
Deus disse: eu aborreço. Deus abomina o orgulho. Por que o orgulho é pecado? Alguém fez uma excelente definição de orgulho, e eu gostaria de ler aqui para não deixar nenhuma destas definições de orgulho de lado. Alguém definiu o orgulho dizendo assim: orgulho é dar a nós mesmos o crédito por algo que Deus fez. Concorda? Orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence só a Deus. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Orgulho é, em essência, o louvor próprio. Nada que realizamos neste mundo seria possível se não fosse Deus capacitando e sustentando. Por isso, irmãos, devemos entender que qualquer atitude humana que atribui a si a vitória, o louvor, é chamado de orgulho que Deus abomina. Aonde começou mesmo a história do orgulho? Do céu. Irmãos, esse texto que eu vou ler, vou pedir para vocês aqui, vai comigo lá no livro do profeta Isaías, capítulo número 14. É um dos textos aplicado também ao rei da Babilônia, mas que descrevem também, e é usado também para descrever a queda de Satanás, né? Capítulo 14 ali de Isaías, versículo 12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Há outros textos do livro do profeta Ezequiel, e tudo eu não vou ler, onde descreve esta rebelião que aconteceu um dia nos céus. Lúcifer, dizem as escrituras, dá uma mostra que era talvez de todos os querubins o mais lindo, perfeito. Não há nada na Bíblia que diz que ele era responsável pela música nos céus, porque não há um texto claro que fala que ele era responsável pelo louvor no céu. Mas o certo é que nesta beleza toda e nesta, eu diria assim, autoridade dada por Deus, nasceu o orgulho do coração de Lúcifer, ao ponto dele desejar o lugar de Deus, subir. Por isso, irmãos, por causa do orgulho, Lúcifer
foi atirado dos céus à terra, ao inferno. Dizem que ninguém ainda está no inferno, nem mesmo o diabo, nem mesmo Lúcifer está no inferno, né? Porque o inferno está preparado como lugar de condenação final para o diabo e seus anjos, que ali fala diabo, quer dizer, Satanás ou Lúcifer, enfim, o mal e seus anjos, na figura do seu líder. Mas Lúcifer foi, por isso, expulso dos céus, atirado à terra. Existem muitas teorias, como a do Big Bang, que nesse texto que fala que foi atirado à terra como estrela e que então houve um abalo sísmico muito violento, e a terra, que era sem forma e vazia, ela de repente foi sacudida por este abalo. Também são estudos da ciência, mas que dá lugar para pensar que esse choque causou estas elevações e depressões e enfim, quem sou eu para dizer? Porque há muitas passagens da Bíblia, irmãos, que não são claras em ensinar. A Bíblia diz que a terra não tinha forma, e ela era vazia, não é? E que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ao que parece, esse texto que fala no princípio que ainda não havia caído dos céus, atirado à terra, Satanás ou Lúcifer, e também com ele todos os anjos da sua rebelião, porque houve uma rebelião nos céus. Na criação, Deus fez o homem perfeito. Na criação, Deus criou o homem com um coração totalmente submisso ao senhorio do Criador, um coração limpo, perfeito de qualquer atitude de supremacia, de desejo de ser supremo. Só foi dada ao homem a autoridade, e é diferente, irmãos, de orgulho de ser. Deus deu ao homem a autoridade de subordinar a terra, de sujeitar a terra, de povoar a terra, deu domínio sobre toda a criação. Deus delegou ao homem. Mas o homem tinha esta autoridade delegada, olhando para cima. O homem via Deus como Senhor e Criador e de todas as coisas, e quando ele olhava para a criação, ele se sentia até senhor dela, porque tinha o homem autoridade sobre toda a criação. Mas quando acontece da sua tentação, e que o homem permite que o pecado entre no seu coração, mudou tudo. A partir daí, o homem quebrou esta relação com os céus, e agora o homem passou a olhar para a terra no sentido de tê-la para si, de possuir, de buscar cada vez mais dominar, sujeitar e ser dono. Perdeu a visão de mordomo e passou a ser egocêntrico. O egoísmo entrou no coração do homem, e quanto ele mais tem, mais ele deseja ter. O orgulho. E eu gostaria nessa noite, querido, de falar de alguns homens de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando para homens e mulheres de Deus aqui presentes, amém? Homens de Deus, pessoas usadas por Deus, pessoas tementes a Deus, e que tiveram problema com o orgulho, e por causa disso tiveram consequências terríveis
por causa do orgulho. Ninguém quer dizer para vocês, hoje à noite, esta é uma batalha que eu e você lutamos com ela, irmãos, todos os dias da nossa vida. Quero dizer para você, quando eu perguntei, que levanta a mão quem nunca teve problema com orgulho, porque, irmãos, todos nós somos tentados, porque ainda moramos aqui, somos tentados na área do orgulho. Quando Jesus disse: bem-aventurados humildes, aqueles que conservam esse sentimento de humildade, de reconhecer cada dia que ele não, por melhor que seja como cristão, por mais usado que seja por Deus, ele tem que atribuir sempre a glória e a honra àquele que é o dono da glória e dono da honra. Mas a tendência humana é, irmãos, ter sérios problemas com o orgulho, porque ele começou no Éden. Quando Satanás tentou o primeiro homem e a primeira mulher, foi na área do orgulho, a área de querer ser igual, querer se tornar parecido ou igual ao Criador, querer mais do que aquilo que lhe seria dado naturalmente pelo Criador. A história que eu vou mencionar primeiro, irmãos, todos vocês conhecem, eu já preguei sobre ela aqui, que é a história do rei Ezequias. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, narra a história de Ezequias. Vocês certamente sabem dessa história. Um rei abençoado, um rei temente a Deus, um rei daqueles que Israel e Judá, principalmente o reino de Judá, teve reis bons e reis ruins, mas Ezequias foi um bom rei. Só que o bom também fica doente. Muita gente acha: pastor, mas gente boa fica doente? Fica. Ezequias adoece e ele recebe a visita do profeta Isaías dizendo: olha, Deus está dizendo para você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Que mensagem chocante! Você vai morrer. Ezequias fica angustiado com isso e pede a Deus uma chance de viver mais um pouco. Ele ora, vira para o lado da parede e ora e pede a Deus uma chance de viver mais. Deus envia o profeta Isaías dizendo: olha, Deus respondeu a sua oração, e Ele vai te dar uma oportunidade de você viver um pouco mais. E ele então ganha, queridos, a oportunidade de viver. Mas como ele queria uma prova, ele disse: olha, como é que eu vou saber que esta palavra é verdade, que Deus vai me dar? Isaías disse: olha, pede um sinal para ele. Então ele disse: eu quero que o sol volte para trás. Quanto mesmo? 15 graus? 10 graus. 10 graus. Que o sol volte para trás 10 graus. Isaías disse: já que você pediu, Deus vai fazer. Já embolou esse é um rei de fé, concorda? Eu nunca vi uma oração dessa, irmãos, que até hoje a ciência quebra a cabeça com esse negócio dessa diferença no tempo, sabia? Porque Deus ouviu a oração de um rei para viver mais, e ainda pede a Deus um sinal de fazer o sol ir para frente, tudo bem, mas a sombra voltar. Naquela época, irmãos, era diferente, media as horas pela sombra, a sombra ia mudando, então cada grau significava tanto de tempo, e ele pede para regredir o sol. E Isaías diz: pois Deus vai te dar essa prova. E o sol não é que parou mesmo? Eu acho que esse rei, todos os dias, deveria ajoelhar, olhar para cima e glorificar a Deus. E irmãos, há notícias, irmãos sabem que
A notícia correu logo. E todo mundo viu, aconteceu uma coisa estranha. Parou, porque não parou só lá para ele, parou o relógio de tudo. Parou tudo e todo mundo. Então lá na Babilônia, todo mundo, o que aconteceu? Vi a notícia. O rei Ezequias, o rei de Judá, ele fez uma oração e pediu a Deus para parar o relógio, e Deus parou. A notícia correu, irmão. Ficou famoso o homem, por um homem de fé, por um homem. E então lá da Babilônia foram então comissionado uma comissão de pessoas que fossem até lá para parabenizá-lo e levar presente. E levaram muitos presentes: ouro, prata, incenso. Levaram várias coisas e peças riquíssimas de roupas, certamente joias. Era uma forma de chegar lá e presentear, porque era uma forma, querido, de ser aceito, era através de presente. Era um costume da época, né? Recebia visitas importantes, trazia um presente, recepcionava. Mas esses enviados foram lá para dizer: fala-nos mais desse Deus, fala-nos mais, compartilha como foi que aconteceu, por que você fez essa oração, compartilha-nos mais a respeito do seu Deus, porque nós queremos conhecer esse Deus. Foi isso que aconteceu? O que os irmãos acham? Não, irmãos. Ezequias fez exatamente o contrário. Os irmãos sabem que ele foi um rei muito abençoado, tinha muitas coisas, ele adquiriu muito, tinha um tesouro imenso. Mas ao invés de testemunhar da grandeza de Deus, ele testemunhou da sua grandeza. Ele abriu um palácio e diz: vem para cá. Acho que ele nem falou de Jeová, não, irmão. Falou, vamos mostrar tudo que eu tenho. Eu sou. Mostrou ouro, prata, riqueza, mostrou tudo que tinha. Ele disse: agora vou mostrar o que o nosso exército, para ver que o nosso exército é poderoso. Mostrou todo o poder bélico, tudo que ele tinha de poderio, de guerra. Abriu a guarda e mostrou tudo. Veja bem o que é o problema do orgulho, irmãos. Enviados vão certamente dizendo: o que é isso? Pois chega lá, sai a comitiva, o Espírito de Deus se apodera do profeta Isaías, e ele mais uma vez bate na porta do palácio e disse: aquele povinho que teve aí, aqueles babilônios, vieram aqui para cultuar Deus? Não, eles vieram para fazer uma visita. E sabe, Isaías, eu mostrei toda a minha glória para eles. Mostrei todo o meu palácio, abri as portas, levei para eles visitar tudo que tinha aqui. Isaías disse: pois Deus manda dizer para você que o seu orgulho te matou. Pois esse povo que veio aqui, eles vão voltar. Eles vão levar tudo que viram, e vai levar até a sua família também, seus filhos, todo, vai levar tudo para lá. Porque você orgulhou-se daquilo que você tem e é. E Deus verdadeiramente abate o orgulhoso, mas Ele levanta o humilde e quebrantado de coração. Irmãos, perigos com o problema do orgulho. Perigos com o problema do orgulho. A história de Ezequias é uma das mais interessantes. Não vou tomar muito tempo mais. Mas há outros casos na Bíblia, irmãos, de outros homens que cometeram, homens ímpios, mas que foram usados por Deus. Lembra da história de Nabucodonosor? Agora está lá na Babilônia, tudo tinha sido levado. Você sabe que Deus usou ímpios e abençoou esses ímpios. Nabucodonosor é um desses, queridos.
Então dá para entender que Deus abençoa ímpio também. Não abençoa ou não abençoa? Foram instrumentos para disciplinar o povo de Deus, instrumentos para servir de vara para o povo de Deus. E lá na Babilônia, irmãos, Deus sempre teve a sua palavra evidente na boca de quem? Principalmente de Daniel, o profeta ungido, o homem com visão, o homem com revelações profundas da parte de Deus. E na Babilônia todo mundo sabia quem era Deus, por causa, irmãos, de obras sobrenaturais, como por exemplo a queda de Beltesazar, que foi num dia só de arrogância, de fazer coisas absurdas, foi destruído. Daniel, livre de leões famintos. Os amigos de Daniel, que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor para adorar, pessoas que sabiam quem era o Deus de Israel. E mesmo assim, Nabucodonosor, irmãos, segundo os estudiosos da Bíblia, que Nabucodonosor foi talvez o homem mais vaidoso que pisou nessa terra aqui, sabia? Aquele homem que constrói para si. Dizem que se a ciência egípcia era evoluída, a ciência babilônica acho que bateu a do Egito. Ele construiu jardins suspensos, ele construiu um império poderosíssimo, e ele se orgulhava de fato, irmãos, de achar que de fato ele era mais poderoso até do que Deus. Chega o profeta Daniel e leva um recado da parte de Deus, mas Nabucodonosor não fez caso da palavra de Deus. Daniel diz: Deus está dando a oportunidade de você se arrepender, pois ele não se arrependeu. E então Daniel disse: olha, Deus vai fazer com que você se humilhe. O único homem na terra que eu saiba, irmãos, que por 7 anos foi arrancado do palácio e levado para pastar como boi. A Bíblia diz que o orvalho veio sobre ele, na sua pele nasceu pelo como de animal, as unhas cresceram como de águia, de ave. Ele por 7 anos deixou as iguarias riquíssimas do palácio e comeu capim, por causa do orgulho. Pessoas que Deus pôs o dedo em cima deles, concorda? E sabe, irmãos, que quando ele se humilhou e se arrependeu, ele foi uma das melhores vozes para dizer da grandeza de Deus. Que ele disse: não tem Deus como Deus desse povo, não. Ele, Jeová, é o único Senhor. Muitas histórias da Bíblia, se eu for contar, tem muitas histórias. Por exemplo, a história de Naamã. A história de Naamã, querido, diz que ele era um homem de sucesso como comandante do exército da Síria. Um homem famoso. E sabe que o problema da fama, a fama. Mas a história de Naamã começa dizendo: porém, naquela época, queridos, a arrogância de muitas pessoas, às vezes como consequência natural. Mas eu acredito que a lepra de Naamã é uma daquelas maldições, ou a mão que Deus pesou sobre um comandante arrogante.
Entenderam? Um comandante arrogante, que achava que ele era o Todo-Poderoso. E então a Bíblia diz que ele era um sucesso no exército, mas em casa, debaixo da roupa, era alguém que nem a esposa podia tocar, porque na época a lepra era e é ainda uma das doenças autocontagiosas. Eu imagino que aquele homem, na sua casa, ele vivia numa parte da residência, ninguém sabia, ele vivia no isolamento, mas continuava orgulhoso. A mocinha que foi levada como escrava judia foi trabalhar lá e ela provavelmente percebeu que ele tinha um movimento estranho, que ele não participava, não sentava na mesa para comer, não podia estar junto com a esposa. Ela percebeu que ele era leproso e ela disse: lá em Israel tem um homem de Deus, tem um profeta de Deus, vá até lá, fala com ele, porque ele tem uma palavra de Deus e poder para te curar. Aonde Naamã foi? Você sabe onde bateu? Na porta de quem? Foi aonde? A menina disse: ele chama Eliseu, o homem de Deus chama Eliseu, vai lá na casa de Eliseu. Ele foi lá? Não, meu irmão, como é orgulhoso. Ele disse: eu quero ir e chegar lá no palácio, ser recebido com toda a pompa pelo rei. O rei que tu é louco, homem? Sou Deus? Tu é louco? A quem mandaram você procurar? Mandou procurar o homem de Deus. Bom, o homem de Deus dessa terra sou eu não, eu sou o rei. O homem de Deus se chama Eliseu, vai lá. O homem chega na sua carruagem. Estou dizendo, irmão, mesmo tanto passando necessidade, o orgulho é terrível, sabia? O orgulho. Tem gente que pode estar passando necessidade, não se humilha. Tem gente que, irmãos, não se humilha. E se chega e se humilha, não. Ele continua dizendo: eu sou todo poderoso. Ele chega e manda um dos seus subordinados: vai lá e chama esse tal homem de Deus para ele vir aqui, se prostrar diante do meu cavalo, se é que está de cavalo ou no carruagem, se prostrar aqui, fazer continência e perguntar o que eu quero. Foi lá, levou a mensagem: olha, tem um homem lá, diz que é o comandante do exército da Síria. Pois é, vai lá e diga para ele que eu mandei ele descer do cavalo, tirar a roupa, e lá 7 vezes lá no Rio Jordão, que ele vai ficar saradinho. Irmão, mexeu com orgulho com o mais, né? Ele disse: tu é louco? Eu chego aqui, acho que vou ser bem recebido e que vai fazer uma oração daquelas bonitas. Oh Deus, tenha misericórdia desse comandante do rei, ele é tão importante, tenha compaixão, põe a mão sobre ele, cura esse homem. Eu chego aqui, o homem me manda eu me despir da minha roupa e entrar num rio sujo. Se lá na minha terra tem rio muito mais limpo do que esse, eu descer, tomar banho desse rio Jordão sujo aqui, eu bati na porta errada. Irmãos, o orgulho, não é verdade? Mas sabe, queridos, Deus trata com orgulho. Aquele homem foi convencido que ele verdadeiramente, se ele queria o toque da mão de Deus, ele tinha que descer do trono do seu ego, abaixar-se, porque aqueles que se humilham agrada o coração do Pai. Amém? Amém. Histórias incríveis que a Bíblia narra. Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos,
e não foram como Naamã, continuaram no pedestal do seu orgulho. Na minha caminhada espiritual, irmãos, nesses 40 e tal anos que eu tenho, na minha caminhada com Deus, eu tenho visto muitos arrogantes serem abatidos. Porque o orgulho é dizer, mas eu não posso me diminuir. Eu não posso me rebaixar. Orgulho. Conheço alguns grandes que foram abatidos, grandes, que eu digo estrelas. Algumas estrelas do mundo gospel, do mundo religioso, do mundo evangélico, que foram abatidas por causa do seu orgulho. Alguns levantaram, outros jamais se humilharam. Alguns até tentam se levantar do seu próprio jeito. Eu me levanto, eu sou bom, eu me levanto, eu me ergo. Pura mentira, irmãos. E muitas seitas acabam surgindo desses arrogantes que não se submetem à verdade, ao senhorio de Cristo, e então montam o seu próprio império. Porque o diabo sempre vai trabalhar também na cabeça de alguns que não se humilham, não reconhecem o seu erro. E então diz, eu me levanto do meu jeito. E sempre vai ser do jeito dele, porque nunca vai ser do jeito de Deus. Grande perigo. Grande perigo. Uma outra história interessante, queridos, é de um outro rei na Bíblia. Se eu estava falando de Nabucodonosor do lado de lá, Ezequias é o homem. Conhece a história de Ezequias? Esse é o homem. Irmãos, Ezequias foi, enquanto fiel a Deus, porque Ezequias foi um rei vitorioso. Olha os feitos que esse Uzias teve como rei. Uzias, parecido assim com Davi, foi um rei, irmãos, que Deus deu a oportunidade de dar a ele muitas vitórias, guerras e mais guerras, venceu muitas guerras. Foi um homem que ele estabeleceu uma forma de arrecadação de imposto no reino de Judá, e o povo contribuía com fidelidade. Ele edificou torres em Jerusalém, ele edificou torres no deserto. Ele foi, hoje eu estava assistindo um pouquinho, irmãos, no final da corrida lá que foi feita lá nos Emirados Árabes, né? Abu Dhabi, aquele lugar lá, não é isso? Sei lá, aquele lugar lá que foi feita a corrida. Que coisa chique demais, né? Irmãos, aquele povo ali é inteligente pra caramba, né? Que engenharia, que coisa, irmãos. Mas esse rei Ezequias, ele foi o que fez o melhor sistema de irrigação daquela época, se pode dizer. Construiu poços, mais do que Lula fez no deserto. Eu não sei, me pareceu muito. Lá no Nordeste. Construiu muitos poços. A Bíblia diz que ele enriqueceu, tinha muito gado, tinha lavradores, investiu na agricultura, modernizou a agricultura da sua época. Ele possuía um exército tão numeroso que a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha 397.500 homens de guerra. Já imaginou?
Ele mandou inventar e fabricar máquinas para tirar flechas, o exército moderno na época. Ele era um rei que investia muito no seu reinado. Deus o prosperou. Ele progrediu tanto que o rei Uzias se tornou muito mais poderoso na sua fama, que a notícia se espalhou por todo lado. Olha aqui o que diz no segundo livro das Crônicas. Vamos lá para vocês verem para mim. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Fala um pouco da sua... 26 de Crônicas, versos 16 a 20. Olha lá. Depois de ser tudo isso, irmãos, capítulo 26 de Crônicas, versículo 16 diz assim: mas, aí sempre tem um mais, irmãos. Olha que coisa terrível. Fala do reinado de Uzias, de todos os prodígios que ele teve. Capítulo 6 vai dizendo lá tudo que ele fez, tudo que ele era, representava. Versículo 16: mas havendo-se já fortificado, o que ele fez? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque ele achou que ele era tão bem sucedido que ele falou: eu posso agora até entrar no templo, pegar um incensário, que era só sacerdote podia fazer, meu irmão. Que orgulho, hein? Entrou o orgulho do homem que ele disse: ah, eu sou o rei, eu sou abençoado, eu vou fazer agora também. Que final terrível, irmãos. Eu vou continuar lendo para vocês verem. Ele disse: cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredisse, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, o que veio? A lepra lhe caiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Orgulho. Se orgulhou. Irmãos, é muito sério a questão do orgulho. Mas pastor, ele está fazendo uma coisa, ele estava entrando, não competia a ele isso, concorda? Ele queria uma posição que não era dele. O orgulho faz desejar lugar que não é dele, concorda? Faz com que deseja algo que Deus disse, mas esse não é para você, mas eu quero. O orgulho, irmãos, ele faz com que muitas pessoas com muita capacidade
entra o orgulho e acha que ele sempre pode fazer melhor que o outro, sabia? Sempre é. Mas eu faria melhor. E eu acho que ele falou assim, eu acho que eu vou fazer melhor do que eles. Sempre acha que pode ser melhor. Não valoriza, porque, irmãos, eram valores, ministérios específicos, e ele sabia muito bem disso. Sabia muito bem disso. O orgulho do rei Davi. A gente fica, irmãos, olha para Davi, a gente pensa, mas pastor, ele não era um homem segundo o coração de Deus? Mas, irmãos, Davi cometeu alguns erros que foram danosos para ele próprio, foram danosos para sua casa, mas alguns erros de Davi, ele prejudicou toda a nação de Israel. Um homem de Deus, concorda? Um homem de Deus. Irmãos, mas Davi, como ele era parecido comigo e contigo, homem como nós, ele, no melhor do seu reinado, olha o que a Bíblia diz, irmãos, é muito sério isso, olha o que a Bíblia diz, vai lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, nós estamos aqui no segundo, vamos para o primeiro, livro das Crônicas, capítulo número 21. O que começa dizendo no capítulo 21? Todo mundo achou aí? O que diz aí? Então, o que fez aqui? Satanás se levantou contra Israel e incitou quem? A Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é? A levantar o censo de Israel. Irmãos, foi no melhor do reinado que Davi, preste atenção, foi incitado, porque na época ele tinha um exército poderoso, mas ele foi incitado a fazer uma contagem, um censo para saber quantos homens da idade de guerra, porque ele queria formar o maior exército, o mais poderoso exército. Esse texto, irmãos, é triste, muito triste. Por causa do horário, eu não vou demorar mais tempo, mas Davi recebe a mensagem profética, e ele tem até Deus é tão misericordioso, porque Deus deu a Davi a oportunidade de escolher que tipo de castigo você quer. Olha, o pecado seu foi tão grave, vai ter consequência. Que tipo você quer? Que tipo de... Você vai apanhar pra caramba, mas que tipo de castigo? Deus gostava muito de Davi, irmão. Ainda deu a oportunidade de escolher. Você quer apanhar dos outros? Você quer ser destruído pelos seus inimigos? Ou você quer apanhar do próprio Deus? Ele disse, eu prefiro cair na mão de Deus. Eu não vou ler o texto. Tem todos os capítulos 21 aí, que vocês vão amar esse capítulo 21, que vocês vão ver que, irmãos, ele orgulhou-se tanto. E todo orgulho tem suas consequências, irmãos. Deus deu a oportunidade para ele, até o profeta deu 3 chances. É verdade, 3 chances. Você escolhe qual dos castigos você quer receber da parte de Deus. Escapar não vai. E veio as consequências, sofrimento, danos para Israel, porque o pecado tem suas consequências. Vou pular um pouco
E vou chegar ali, irmãos. Tem igreja orgulhosa? Tem. A Bíblia diz que tem igreja orgulhosa também. Tem pastor orgulhoso? Olha, tem pastor orgulhoso. Quando Jesus entrega para João a revelação e pede para ele escrever as igrejas, Jesus manda 7 cartas. E uma delas é dirigida para quem? Para o pastor da igreja de Laodiceia. É dirigida à igreja, mas a igreja é dirigida para o pastor orgulhoso. E é das cartas do Apocalipse a carta mais dura. Eu estava lendo algo essa semana que diz que para alguns que são meio que dispensacionalistas, ou que cada uma daquelas cartas fala de uma era da igreja, que a igreja de Laodiceia representa a igreja da nossa atualidade. Naquele estudo que você fez, pastor, era a dessa época? É que tem uma maneira de interpretar, que representa a igreja do século 20 e 21. Eras, tempos, mas é uma maneira de dizer, de interpretar. Eu só sei, irmãos, que a carta de Laodiceia, para quem conhece as cartas do Apocalipse, é dirigida para uma igreja orgulhosa, uma igreja que cultua de si para si mesma, uma igreja que diz: temos ouro, prata, temos riqueza. Uma igreja que tem água encanada, que naquela época não era todo mundo tinha, que tinha água, que tinha todo o conforto, aonde tinha ouro, prata, tinha vestes das mais ricas, a mulherada ia bem vestida para a igreja, o povo orgulhava, culto era um culto, quase que de si para si mesmo, dizendo: nós somos a melhor igreja. E a palavra do Deus Todo-Poderoso foi uma palavra igual. Uma palavra dura, uma palavra que dizia: se você não se arrepender e for para o pó, eu estou pronto a vomitar-te. Deus dizendo: eu estou enjoado. Está me causando náusea. Parecia, queridos, a igreja narrada no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, que Deus disse: quando vocês reúnem e começam a queimar incenso, eu fico enjoado. Quando vocês começam a adorar, me enjoa. Quando vocês oram, eu não escuto a oração. Tudo o que vocês fazem, eu não aceito, rejeito. A igreja de Laodiceia era assim. Eu estou enjoado. Enjoado. Meus irmãos, Deus nessa noite chama a mim e a você. Que achamos às vezes que somos. Eu fico encantado, irmãos, com aquela oportunidade que Deus deu para Pedro, que Jesus deu para Pedro. Pedro era o tipo do crente de peito estufado. João pode não ser bom, mas eu sou bom. Tiago, sei não, hein, mas eu sou bom. Eu sou da linha de frente.
Podem até dizer que na hora que a coisa apertar que vão, eu não. É o tipo do crente, irmãos, que quando chegaram ele dizia, para mostrar que eu cumpro a minha palavra, eu vou decepar a cabeça desse crente, desse inimigo. Crente orgulhoso, concorda? Não é por força nem violência, mas Pedro diz que nada, ali é na espada. Foi pro pobre, foi? Chorou. Jesus vai e cata um caquinho de Pedro. Caquinho. Pedro disse, eu não sirvo para esse negócio mesmo não. Eu achei que eu era, eu não sou nada. Deus, o Senhor me perdoa. Eu só presto mesmo para pescar. Voltou, irmão, porque disse que não só Pedro, os outros também voltaram. Pois Jesus aparece lá para o Pedro, arrebentado. O Pedro que se sentia o mais indigno, miserável, estava lá no barquinho. Jesus aparece e diz, traz peixinho aí, Pedro, vamos comer. Assa o peixinho, um favinho de mel. Jesus come e diz, Pedro, você me ama mesmo? Irmãos, que lindo. Ali nascia o Pedro da Bíblia. Amém? Ali, quando ele disse, Senhor, tu sabes. Eu achava que sabia, mas eu não sei nada não. O humilde é aquele, queridos, que diz, eu não sei. Porque ele diz, tu sabes. Jesus chegou no ponto. Agora eu sei. Pedro pode pastorear minhas ovelhas. Porque você não sabe. Mas eu te encho de sabedoria. Você não pode, mas eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Fiquemos em pé, queridos. João, no melhor do seu ministério, João Batista, no melhor deles. João estava, queridos, num ponto que até tinham dúvidas, quem é de fato mais poderoso dessa história, João ou Jesus? Quem batiza mais? Nós batizamos ou a igreja de Jesus? João diz, eu não sou noivo, ele é o noivo. Podem segui-lo, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, eu conheço muita gente, muitos pastores que não torcem para a igreja do outro crescer mais que a dele. Não fica feliz com relatórios abençoados de colegas. Porque ele quer que a igreja dele seja mais poderosa. João disse, deixa a igreja dele crescer. Pode ir. Aí Jesus disse assim, sabe que de homem, ser humano que nasceu aqui da barriga de uma mulher, ninguém pisou essa terra tão grande como João Batista. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Meu amado, torça, fica feliz com a bênção de Deus na vida do seu irmão e da sua irmã. Deus não colocou nenhum de nós aqui para disputarmos. Muito pelo contrário, Deus colocou para nos ajudarmos, amém? Reunir nossas forças com as forças do nosso irmão. Reunir o meu dom, o meu chamado, o seu chamado. Nós somos nessa noite, todos
servos. Jesus nunca, irmãos, ostentou nenhum título, ele usou título. Ele nunca deu título para ninguém. Mas ele disse: vocês são servos. Servos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando neste momento pela igreja, orando a Deus pela minha vida, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Que Deus é com muito temor no coração e tremor nessa noite. Eu me dirijo ao Senhor, suplicando que o Espírito Santo possa visitar-nos. Senhor Jesus, olha para cada um aqui. Tu és aquele que é o dono da igreja. Tu és aquele que é o Senhor da igreja. Ah, Deus, nessa noite, dá-nos um coração humilde, quebrantado, contrito. Que cada dia, Senhor, nós possamos de fato nos curvarmos diante da Sua soberana autoridade, nos curvarmos, ó Deus, diante daquele que é digno de receber a honra e glória. Visita o nosso coração. Ah, Senhor, o diabo sempre vai nos tentar, mas ajuda-nos a resistirmos o diabo, humilhar perante a potente mão do Senhor, resistir o diabo e ele há de fugir. Dá-nos um coração cada dia, Senhor, mais parecido com o coração do Senhor, um coração de servo, um coração prazeroso em servir uns aos outros, pois servindo uns aos outros, servimos a Cristo. O Senhor não nos chamou para estarmos nessa noite em posições, mas nos chamou para sermos servos e servas uns dos outros, e servos do Deus Altíssimo. Abençoa a sua igreja, o seu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor maravilhoso, bendito de nosso Deus, e que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja de Deus, agora e sempre. Amém.